Abandono, complexo esportivo que deveria ter ficado pronto na Olimpíada amarga descaso há quase 2 décadas. Aumento do transporte público, Justiça pede explicações ao GDF e, sem acordo, distritais marcam sessão que pode derrubar o reajuste. Massacre de Manaus, presidente do Supremo e ministro da Justiça discutem saídas para a superlotação do sistema prisional. Morte de 56 detentos em rebelião revela crise na segurança pública. Os fatos da política, do DF, do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. E olha, já se passaram 2 grandes eventos esportivos, a Copa do Mundo e a Olimpíada, e nada de acabar a reforma do ginásio Cláudio Coutinho. Na verdade, o descaso já se arrasta por 16 anos. O GDF admite que o problema é grave e tenta buscar parcerias na iniciativa privada. Enquanto isso, a população segue sem acesso ao complexo, onde poderiam estar treinando grandes promessas do esporte. Dilema. Essa parece ser a palavra certa para o contraste entre o ginásio Cláudio Coutinho e o estádio Mané Garrincha. Enquanto um foi completamente revitalizado, o outro segue abandonado. O Giovanni, que chegou em Brasília em 1973 para implementar os saltos ornamentais na cidade, lembra que o ginásio era algo de tirar o fôlego. Para você ter uma ideia, tínhamos shows maravilhosos, nós tínhamos desfile de Miss Brasil aqui dentro, tá? Tinha o Caetano Veloso, Gal Costa, Roberto Carlos. Então era 2.500 pessoas a capacidade, era maravilhoso, tinha os gavetões que cobriam a piscina, entendeu? Então eles faziam aqui eventos perfeitos, né? Mas hoje o cenário é outro. A porta de entrada tem o cadeado, mostrando que aqui não pode entrar. Cadeiras estão jogadas, pichações espalhadas pelas paredes, vidros quebrados. Ele já está fechado há 16 anos por problemas estruturais, defeitos que convivem com o local desde a inauguração. O ginásio estava mal escorado lá em cima ao telhado, e caiu o telhado com tudo. O Vicente, pai do Hugo Paris e atleta olímpico da cidade, acha que se o local estivesse em funcionamento, poderia ajudar a formar novos esportistas. Quanto mais espaços a cidade tiver, melhor para formar atletas e mais condições seriam dadas em condições adversas do tempo. Esse é um ginásio que já abrigou uma piscina, ainda existe a piscina. Então, poderia se avaliar a possibilidade de voltar a ter essa piscina. Mas não é só o ginásio que está abandonado. Aqui ao lado, onde eram quadras esportivas, virou escanteiro de obras. As placas ali dizem que o local está passando por obras de urbanização e paisagismo. Mas olhando aqui pela grade, a gente não vê ninguém trabalhando. Só tem mato e galpão. Isso porque, pelo menos por essa placa, a licença dada pelo IBRAM, valia até fevereiro de 2016. E o problema de abandono é antigo. Em 2015, nossa equipe esteve aqui mostrando que obras de revitalização prometidas para o complexo poliesportivo Ayrton Senna não saíram do papel. Agora, entrando em 2017, passados quase 2 anos, nada mudou. A esperança do GDF é que o problema seja resolvido em parceria com a iniciativa privada. Empresas privadas já demonstraram interesse, né? O processo está em andamento, está sendo analisado pelo Tribunal de Contas e logo, quando tiver uma boa resposta positiva, eu não tenho dúvida de que realmente essa parceria com a iniciativa privada vai ser a melhor forma para a gente ter esse equipamento funcionando 100%. Quando a gente vê esse espaço tão querido da cidade deteriorado, é o nosso dinheiro que foi investido lá indo para o ralo. Indo para o ralo é um absurdo, né? A gente vê 16 anos, né, Rodrigo? Quer dizer, são vários governos aí, ó, de braços cruzados, assistindo à deterioração desse espaço. Isso é muito chato, é uma pena. Eu que estou há muito tempo, há mais de 30 anos aqui em Brasília, eu já assisti ali no ginásio Cláudio Coutinho jogos com a Rainha Hortência, com a Magic Paula, foi ali também que surgiu Pipoca, um dos maiores jogadores de basquete do Brasil. É triste ver isso. Agora, o pior de tudo é o seguinte, é que há muito tempo, né, o esporte deixou de ser prioridade para os nossos governos.
E esporte é o seguinte, esporte pode funcionar, Rodrigo, quase como que antídoto para a criminalidade, né? Uma criança, um jovem que pratica esporte dificilmente vai começar a fazer besteira. Então, a gente torce para que o Todi Moreno esteja realmente certo e que rapidamente o governo consiga parcerias com o setor privado para recuperar isso aí. Por quê? Por causa disso, esporte pode servir como antídoto para a criminalidade. É muito bom ver criança e jovem praticando esporte. Em Samambaia, o problema é o Parque Ecológico Três Meninas. Parquinhos quebrados, cercas destruídas e pichação são só alguns dos sinais do completo abandono. O Parque Três Meninas, em Samambaia, tem quadro de esportes, parquinho infantil e bastante verde. Seria uma boa opção de lazer, mas os brinquedos estão quebrados e, para piorar, os moradores da região dizem que têm medo de frequentar o local. À tarde é mais frequentado pelos vândalos e usam drogas e várias coisas erradas eles ficam fazendo aí, né? Inclusive, tem famílias que deixam de vir durante a semana, às vezes, com medo, né, desses vândalos, né? Os sinais de abandono e depredação estão por todos os lados. As janelas das casas estão quebradas. No lugar do vidro foram colocadas tábuas. As marcas nas portas sugerem tentativa de invasão. O telhado está praticamente todo destruído. Nas paredes, pichação. O Parque Três Meninas tem mais de 70 hectares. Era todo cercado, mas olha só o que os vândalos fizeram. Destruíram a cerca e ainda levaram a tela de arame. Os moradores dizem que sem a barreira é por ali mesmo que os usuários de drogas passam. A Polícia Militar informou que faz rondas diariamente e abordagens constantes no parque e fez questão de ressaltar que no último mês não foi acionada para atender ocorrências na área. Mas a população reclama que o parque não tem administração nem policiamento. Falta segurança, falta várias coisas, né? Principalmente ter uma urbanização mais melhor, água e a parte elétrica, né, de iluminação e outras coisas a mais, né, que fizeram, não terminaram tudo, né? Em nota, o Instituto Brasília Ambiental garante que o espaço tem manutenção periódica e diz que a segurança é feita com apoio de vigilantes desarmados. Sobre a iluminação, o IBRAM informou que o parque fica aberto entre 6 da manhã e 6 da tarde, quando ainda há luz natural. A administração de Samambaia disse que disponibilizou R$100 mil para a primeira etapa do projeto de iluminação. A obra deve ficar pronta em até 6 meses após a assinatura do contrato, que deve acontecer esta semana, mas é mais um espaço relegado realmente sem a utilização da população. E a administração, pelo menos, salvou a bobagem que o IBRAM disse, né? Porque não tem iluminação porque fica aberto só de 6 da manhã às 6 da tarde. Ah, para com isso, né? Se a gente perde a paciência com esse tipo de explicação, imagina a população lá. Se a cerca está arrebentada e tem gente entrando pela cerca arrebentada, como é que ele se fecha às 6 da tarde? Não fecha, então precisa de iluminação sim. E a polícia também, peraí, né? Só vai agir lá, só vai lá se for chamada pela população, se já sabe que ali à noite é um antro de bandido, basta fazer uma visitinha lá que vai encontrar os clientes da própria polícia, né? Para com isso, gente. E vamos falar agora sobre o massacre do presídio de Manaus. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, se reuniu hoje com o ministro da Justiça. E na saída, Alexandre de Moraes garantiu que o prometido Plano Nacional de Segurança Pública vai ser lançado até o fim de janeiro. Amanhã, Carmen Lúcia vai a Manaus, onde se encontra com presidentes dos tribunais de justiça dos estados da região norte, do Maranhão e do Rio Grande do Norte. A preocupação com o sistema prisional atinge todos os poderes. Quem traz mais informações ao vivo é a Renata Dourado e mostra que a preocupação é grande, né, Renata? Porque mesmo em meio ao recesso, a presidente Carmen Lúcia participa desses encontros. Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Sérgio Amaral, para todos que estão aí nos acompanhando. De fato, há uma preocupação muito grande de todos os poderes. Há um receio, por exemplo, de que ocorra aí um efeito dominó, ou seja, esse massacre, essa rebelião que nós vimos aí estarrecidos lá em Manaus, ocorra também em outros presídios, até porque, de acordo com informações aí das pessoas que estão investigando, o que aconteceu foi uma guerra de facções. Então, há o receio de que a outra facção que teve aí os membros, né, assassinados, mortos, também possam querer se vingar.
Então há esse receio de fato. Amanhã a ministra Carmen Lúcia não vai visitar o presídio, a gente já mostrou aqui que ela desde que assumiu tem essa preocupação com esse setor, com essa área, realmente da segurança pública, do sistema prisional, mas dessa vez ela vai de fato conversar com autoridades, com membros representantes do judiciário, porque na verdade o governo também tenta entender o que foi que aconteceu. Essa reunião entre a presidente do Supremo e o ministro da Justiça terminou agora há pouco, nós temos imagens aí dos dois lá reunidos, foi criada uma força-tarefa exatamente para tentar entender o que aconteceu. Agora a gente tem informação de que 7 presos já foram identificados, que seriam aí um dos responsáveis por esse massacre. Esses presos serão transferidos para presídios federais. Há também uma investigação para saber qual, até que ponto houve uma responsabilidade do Estado. Aí a gente vê essas cenas tristes, lamentáveis, a gente não gostaria de estar repetindo, mas é uma realidade que a gente precisa enfrentar, né, Rodrigo? Não adianta virar as costas para algo que está acontecendo e que pode também realmente se tornar em algo ainda pior. Nós vimos aí os corpos, a informação que nós temos é que 39 corpos já foram identificados, 10 já foram liberados para as famílias. Infelizmente, desses 39, 10 foram degolados, então a gente vê o requinte de crueldade. Precisa realmente, algo precisa ser feito, algo precisa ser modificado. O presidente Michel Temer, na semana passada, ou seja, antes mesmo disso acontecer, já tinha anunciado a liberação de 1 bilhão e 200 milhões de reais para que os estados possam melhorar esse sistema prisional, ampliar, aumentar o número de vagas. E, na verdade, o ministro, depois dessa reunião aí, o ministro da Justiça, como você bem disse, falou que vai anunciar no final de janeiro esse plano de segurança, um plano tão esperado, né, com medidas que a gente espera, medidas concretas para mudar essa realidade. Mas ele falou também, você viu aí nesse clipe, nós mostramos uma imagem dos presos armados. Então ele falou também disso que aconteceu lá e que possivelmente possa estar acontecendo também em outros presídios. Ou seja, não adianta também você investir dinheiro para construir novos presídios se dentro dos presídios você tem essa farra, né? Então vamos ouvir o que o ministro da Justiça falou. Não é possível, e nós verificamos isso que ocorreu em Manaus, não é possível que entrem facas, armamento pesado. Os presos estavam com calibre 12 dentro do estabelecimento prisional. Eles fizeram selfie, ou seja, celulares à vontade. Há relatos de que de sábado para domingo houve festa de Réveillon e esses vídeos foram colocados na internet, bebidas entrando. Ou seja, não adianta só construir o presídio. O presídio deve vir com todos os instrumentos necessários para garantir a segurança. Pois é, então, como a gente disse, tudo realmente precisa ser repensado, existe uma superlotação, esses presos ficam ociosos boa parte do dia, então tudo realmente precisa ser repensado, né, Rodrigo? E aí a gente está acompanhando esse triste capítulo aí da nossa história, Rodrigo. Obrigado, Renata, acompanhando este caso, com as reuniões, agora isso tudo mostra que o problema é complexo e não é de hoje. Não é de hoje. O buraco é mais embaixo, né? A impressão que dá, né, Rodrigo, é que o poder público, de modo geral, os governos estaduais, o governo federal, a impressão que dá, não vou acusar ninguém, é de que ninguém está nem aí para isso e só resolve se mexer quando acontece uma tragédia desse tipo. No mais, a gente vê, por exemplo, a Folha de São Paulo de hoje, um dos maiores jornais de circulação no país, traz a informação de que nos últimos anos, 85% das verbas destinadas ao setor foram contingenciadas, ou seja, isso significa que daquilo que foi previsto para ir para o setor, só 15% desse dinheiro foram parar lá onde deveriam, lá na ponta final. Quer dizer, e agora a gente vê o ministro da Justiça fazer esse relato aí, que é terrível, né? Armas de fogo, facas, celulares, bebidas numa festa de Réveillon dentro do presídio. Quer dizer, a bandidagem é que controla a maior parte dos presídios hoje em dia. E isso é que o poder público não pode aceitar de forma nenhuma. O ministro chegou a dizer também, a gente não mostrou aí, mas ele chegou a dizer também que a inteligência do governo do Amazonas chegou a detectar logo antes do Natal planos para uma fuga em massa ali naquele presídio, aí entre Natal e Ano Novo, e por isso reforçou a segurança. Agora, desculpem, vocês me dão licença até de usar a expressão, que porcaria de segurança é essa que não foi capaz de impedir essa tragédia? Aí não dá, né?
E a seguir, a Justiça dá 10 dias para o GDF justificar o aumento de 25% no transporte público. E mais uma reunião sem acordo leva distritais a marcarem sessão que deve derrubar reajuste. O Band Cidade volta já.